Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. A paz do Senhor Jesus, gente. Agora nós vamos ler o capítulo 11 de 1 Coríntios. Vamos lá? Olha só, está escrito assim. Antes eu quero pedir para você, compartilhar essa live, curta minha página e também se inscreva no meu canal do YouTube. Gente, eu tô lançando uma música em breve, chama Senhor, e vocês vão amar, hein? Olha só, está escrito assim. Sigam o meu exemplo. Paulo está falando, como eu sigo de Cristo. Olha isso. Estou muito contente, amados irmãos, porque vocês têm se lembrado de mim e têm feito tudo quanto eu lhes ensinei. Entretanto, há um assunto acerca do qual quero lembrá-los, que Cristo tem autoridade, é o cabeça, sobre todo o marido, e que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Se um homem recusar-se a descobrir a sua cabeça enquanto está orando ou profetizando, desrespeita a sua cabeça. Se uma mulher que ora ou profetiza publicamente sem que sua cabeça esteja coberta, desrespeita a sua cabeça. Nesse caso, não há diferença entre ela e a mulher que está com a cabeça rapada. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, neste caso, ela também deve rapar o cabelo. E se é vergonhoso para uma mulher ter a cabeça rapada, então deve cobri-la. Um homem, porém, não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e a glória de Deus, e a glória do homem é a mulher. O homem não veio da mulher, tá falando, não se originou da mulher, e sim a mulher veio do homem. O homem não foi feito por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Assim, por causa dos anjos, uma mulher deve cobrir a cabeça por sinal de que está sob autoridade. Lembrando-se, porém, que no plano do Senhor, o homem e a mulher precisam um do outro. Eles não são independentes, tá vendo? Pois assim como a mulher veio do homem, também o homem nasce da mulher. E tanto os homens como as mulheres vêm de Deus, seu Criador. Julguem entre vocês mesmos. Está certo uma mulher orar em público sem cobrir a cabeça? O próprio instinto não nos ensina o que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido. Mas a mulher sente orgulho do seu cabelo comprido, pois o cabelo comprido lhe foi dado como véu. Lhe foi dado como véu. Como manto, Entretanto, se alguém deseja questionar a este respeito, tudo o que posso dizer é que nunca ensinamos mais do que isso a esse respeito, e todas as igrejas de Deus pensam da mesma maneira. A seguir, vem outra coisa com que não posso concordar. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, eles fazem mais mal do que bem. Olha aí, tem ouvido da discussão que ocorre durante as suas reuniões e das divisões que surgem entre vocês. E eu posso realmente crer nisso, mas suponho que isso seja necessário para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados por Deus. Olha isso, gente, eu não sabia, olha aí. Mas suponho que isso seja necessário para que sejam conhecidos, os quais dentre vocês são aprovados por Deus, aqueles que têm um caráter fortificado, aqueles que têm caráter de Deus, sinceros, que são íntegros, Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia do Senhor que estão comendo, mas sim a ceia de vocês mesmos, sem esperar para repartir com os outros, Olha aí, de tal maneira que um não consegue obter o suficiente e sai com fome.
enquanto o outro fica embriagado. Isso realmente é verdade? Isso realmente é verdade? Vocês não podem comer e beber em casa para evitar desmoralização para a igreja de Deus e para não humilhar aqueles que são pobres e não têm o suficiente? O que vocês esperam que eu diga a respeito dessas coisas? Ora, é claro que não vou elogiá-los, né? Tá falando. Por isso é que o Senhor, o próprio Senhor, disse em relação à sua mesa, e que eu antes já lhe havia transmitido, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam. Isto é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso para lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso em memória de mim. Toda vez que o beberem, porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor. Vocês estão fazendo isso em memorial, né? Estão lembrando, né? Olha só, estão falando da mensagem da cruz, né? Da morte do Senhor, que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Tá vendo, gente? É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber do cálice. Não tem nada mais importante na igreja, gente, do que a Santa Ceia, né? Não tem mais, não tem. Essa aqui é você e o Senhor lá na hora. Olha só, porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. Olha aí. E é por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Assim, queridos irmãos, quando se reunirem para a ceia do Senhor, espere uns pelos outros, né? Ele está falando, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, que primeiro coma em casa, para não atrair castigo sobre si mesmo quando vocês todos se reunirem. Falarei com vocês a respeito dos outros assuntos depois de chegar lá. Olha só, gente, eu achei um estudo aqui na minha outra Bíblia muito lindo a respeito da Santa Ceia. Olha o que ele fala aqui nesse estudo. Olha só, a Santa Ceia do Senhor é uma celebração destinada aos crentes. Antes de participar da ceia, o crente deve passar um tempo refletindo sobre a maneira como está vivendo o cristianismo que professa. Você sabia disso? Você tem que passar um tempo e examinar como que você está vivendo, né? O cristianismo, o que você professa, a sua fé, você tem que examinar. A expressão grega original está falando que significa que é um exame rigoroso da alma em relação à vontade de Deus. Uma autoanálise íntima, sincera e curadora em aconselhamento com o Espírito Santo antes de você tomar a Santa Ceia, né? Você tem que fazer um exame rigoroso, uma autoanálise íntima juntamente com o Espírito Santo, né? Esse tempo de diálogo, confissão de pecados, né? É nesse tempo, não é na igreja. Olha só, esse tempo de diálogo, confissão e restauração com o Espírito Santo seria melhor aproveitado antes da igreja, não é lá na hora, é antes.
Então, você não vai lá na igreja para ter um encontro com Deus, você já vai com Deus na igreja, né? Olha aí. Ou seja, antes da reunião dos crentes para o culto. Assim, o cristão chegaria para a celebração da ceia em plena comunhão com Deus e com seus irmãos, com a alma renovada e restaurada, apto para louvar a Deus e vivenciar plenamente o significado do memorial do sacrifício de Cristo por nossa salvação. Quem não é sensível ao corpo de Cristo, isto é, ao significado diário e perpétuo da morte e ressurreição do Filho de Deus e a natureza e caráter da igreja, os membros da igreja do Senhor, vive uma vida egocêntrica e materialista, atraindo sobre si ainda mais juízo. Tá vendo? Olha só. Um exame rigoroso das nossas motivações e ações à luz da palavra nos pouparia de muitos sofrimentos. Tá vendo, gente? Olha aí, como filhos redimidos de Deus, somos disciplinados, assim como um pai amoroso corrige as atitudes erradas do seu filho. Olha aí, a fim de que cheguemos à conclusão de que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar à plena comunhão com o Espírito do Senhor, Esse processo de correção, disciplina, reconhecimento, perdão e restauração significa crescimento espiritual na graça. E apenas aqueles que amam a Deus e se permitem quebrantar, conseguem perceber essa bênção em suas vidas. Tá vendo, gente? Que lindo! Olha que maravilhoso. Então, não é lá no culto de Santa Ceia que você tem que fazer esse exame. No dia da Santa Ceia, eu penso que a gente tem que fazer um jejum. Eu faço, né? Às vezes eu faço sim um jejum. Tem gente que faz uma semana antes, né? Tem gente que não faz nada. E outra, passar um tempo, umas 3 horas, acorda de manhã, 6 horas da manhã até as 9, entra numa análise ali, né? No autoexame, veja um exame rigoroso, né? Em aconselhamento com o Espírito Santo, né? Confessa os pecados, converse com o Espírito Santo e depois você vai para a celebração da ceia em plena comunhão com Deus e com os irmãos, com a alma renovada, né? Com a alma renovada e restaurada, apto para louvar a Deus e vivenciar plenamente o significado do memorial do sacrifício de Cristo por nossa salvação. Gente, amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, né? Que Deus te dê entendimento, né, sobre isso. E que Deus abençoe muito a sua vida. Esse foi o capítulo 11 de 1 Coríntios. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.